desculpa, cara. A criança não pode ser jogada na rua do jeito que acontece. E nada é feito. Mas daí a mesma galera que tem uma preocupação, que é até legítima, de proteger os animais, não tem preocupação com essas crianças. Não existe essa preocupação. Essa é a contradição que me deixa com raiva. Sim. E se conversa com essa galera, a maior parte deles são a favor do aborto, cara. Porque é uma questão de prioridades. Eu fui criticado por uma galera que eu falei aqui no programa. Nós não temos saneamento básico e tu quer construir hospital veterinário. Exatamente. Aí a galera fala assim, não, mas você cuidar dos bichos, você prevenir doença. Sim, mas preveniria muito mais doença tendo saneamento básico primeiro. Cara, Uma coisa óbvia. não é exagero. Óbvia. Uns 20 a 30% dos projetos que eu avalio, toda vez que tem sessão, na CJ ou sessão plenária, uns 20 a 30% são projetos de cachorro, Sabe por quê? de defesa animal, porque dá voto. Não é só isso, não. Deve rolar dinheiro de ONG pra cacete naquele lugar. Minha mãe dá voto. O povo vota. O povo tem mais empatia pelo animal do que por gente. Infelizmente, assim, eu acho que não é errado ter empatia pelo animal. Pelo amor de Deus, tem que falar, porque senão vai ter idiota que vai cortar. Não é foda, errado né, ter empatia por animal. Mas você tem que saber pesar as coisas. Você não pode colocar um ser humano nem no mesmo patamar, muito menos o que acontece hoje, colocar ele abaixo. O valor da vida humana abaixo da vida de um ser humano. Porque só o ser moral é o ser humano. Sim. Um animal, um cachorro, etc., ele não é capaz de moralidade, de decisões morais. Porque a moral exige reflexão. A moral e a moralidade coloca um ser humano em um patamar que é diferente. A compreensão de mundo no ser humano ela é muito mais... O sofrimento humano ele é muito maior do que o sofrimento do animal. Por quê? Porque o sofrimento humano ele é um sofrimento muito mais compreendido. O ser humano é o único animal do mundo, o único ser vivo que é capaz de compreender com profundidade o próprio sofrimento. Então não tem como você colocar o sofrimento humano, que é um sofrimento de moralidade diferenciada, de reflexão diferenciada, no mesmo patamar de um animal. Isso é óbvio, cara. Só que o mundo moderno, ele até isso ele perdeu. É um mundo que perdeu a referência do que é homem e do que é mulher. Você pergunta para um cara de esquerda, ele não sabe definir o que é mulher. Ou pior, ele sabe e ele tem medo de definir, porque se ele definir, ele é cancelado. Lucas. Hoje em dia, quando eu vou fazer uma crítica, eu tenho que falar mulher biológica, porque se eu fizer a crítica e não colocar o biológico, eu tomo processo. Porque existe um ativismo judicial de merda, um monte de militante formado no direito, etc., que vira juiz e que usa a cadeira de juiz, usa a toga para perseguir pessoas por opiniões. Por não poder dizer o fato. Pega uma teoria... Eu acho engraçado quando os caras tentam me refutar quando eu falo de pauta woke, né? Uhum. Que eu exponho lá e falo assim, ó... Se eu me identificar como negro, eu deveria ser compreendido como negro. Porque se a lógica de vocês é que uma pessoa pode se identificar como mulher e a sociedade é obrigada a compreendê-la como mulher, por que em questão a cor da pele não pode? Sendo que ambos são questões biológicas. Aí vem o pessoal de esquerda me responder. E a resposta deles é citar os pais da ideologia de gênero. Citar a Judith Butler. Cara, é exatamente ela que eu estou criticando. Essa visão de mundo dela é teórica, não é comprovada. Não é porque você citou meia dúzia de autor de esquerda que a sua opinião passou a ser válida. Principalmente quando essa opinião ela é recente, ela é moderna e ela ignora toda a tradição humana. Ela ignora o consenso humano. Você vai para um cara no bar, você explica o que é boiceta pro cara no bar. Como é que você explica? Não vai entender.